Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem. Hoje nós vamos fazer um delicioso pão de batata doce. Eu utilizo 2 colheres de açúcar, mas você pode estar pondo 5 se você quiser mais doce, tá bom? No meu caso aqui vai ser mais salgado. Já regue a plantinha aí, comente, compartilha. Ative o sininho para toda vez que tiver mais vídeos, você já ser notificado e não ficar de fora. Comente também qual é o tipo de vídeo que vocês mais gostam, tá bom? Vamos para nossa receita? Então, gente, na nossa receita eu vou usar uma batata doce. A minha batata doce era bem grande, eu não sei mais ou menos quantas gramas, mas eu parti no meio porque para facilitar o cozimento. Eu tô usando amassador de batatas. Mas se você não tiver, não tem problema, com garfo também dá certo, tá bom? Nossa batata já está bem amassada, tá? Agora a gente vai preparar a massa. Em outra bacia, você vai colocar 1 colher de fermento biológico para pão, tá bom? 1 colher de sopa. Dá mais ou menos cheias de açúcar. Se você quiser ele mais doce, você coloca 5 colheres. Ou só um pouquinho mais doce, você pode estar utilizando 3 colheres ao invés de 2. A gente mexe bastante. Depois que mexemos, nós vamos colocar a xícara de chá. Minha xícara é desse tamanho. Ela tem 300 ml. Meia xícara de água morna. A temperatura vai ser aquela morna que você consegue deixar o seu dedo sem se machucar, sem queimar. Depois de diluir bem, você acrescenta meia xícara também de óleo. No caso, a minha xícara tem 300 ml, meia xícara vai dar 150 ml, ok? Depois nós vamos acrescentar um ovo. E vamos mexer bem. Depois de mexido, é só o ponto de desmanchar o ovo. Você acrescenta 1 colher de chá de sal. 1 colherzinha de chá, tá bom? O de açúcar é de sopa e o de sal é de chá. E também vai acrescentar meia xícara de leite. E mexa bem também. Depois que você mexeu, só para misturar esses ingredientes, você vai acrescentar a batata doce amassada. Depois de acrescentada, desmanche a batata doce. Gente, esse é o ponto, tá bom? Pra gente poder acrescentar o trigo. Aqui eu tô usando um fouet, porque pra mim o fouet é mais prático. Mas se você não tiver, você pode estar utilizando um garfo mesmo ou uma colher que dá certo, tá bom? Agora, depois de mexido, nós vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras. Lembrando que minha xícara tem 300 ml. Mas se a sua xícara for menor ou maior, não tem problema. É só você usar as medidas da sua xícara para fazer tudo, tá bom? Metade de tudo e inteira pra farinha. Agora você vai mexer até sumir a farinha. A esse ponto. Você não vê mais a farinha, tá vendo? Depois, você vai acrescentar mais 2 xícaras de farinha de trigo.
e mexa bem até sumir novamente toda a farinha. Nesse ponto, você já utiliza a mão mesmo para poder amassar, tá bom? Até sumir a farinha. Aí, galera, esse é o ponto da massa, tá bom? Você não precisa ficar sovando ela, é só mexer até sumir toda a farinha, tá bom? Na hora que sumir toda a farinha, tá bom. Ela fica uma massa mole mesmo, ela fica bem pegajosa, tá vendo? Gruda. Esse é o ponto dela mesmo, ela fica macia desse jeito. Mas se você vê que ela tá mais mole que o normal, você pode estar acrescentando farinha aos poucos até você ver que não ficou tão pegajosa. Mas ela gruda na mão mesmo, tá bom? Se vai grudar um pouco mais também, ó. Tá bom? Deixar descansando por 20 minutos. Você tampe. Se tiver sol, deixe no sol, é melhor ainda. Se não tiver sol, tiver um tempo frio, você pode estar deixando mais ou menos 40 minutos, que dá certo também. Como aqui tá um sol bem quente, então eu vou deixar lá fora por 20 minutos. Bom, galera, já passou 20 minutos ele lá no sol. Eu vou mexer com essa colher aqui, tá bom? Ela é de silicone. Porque não dá pra mexer com a mão? Dá pra mexer com a mão. Só que a massa fica agarrando muito. E se você mexer com a de silicone, a massa vai acabar ficando bem lisinha. E não vai ficar cheio de bolinhas igual quando se mexe com a mão. Mas se você não tiver, não tem problema mexer com a mão, tá bom? É só por conta que eu gosto dela bem lisinha aqui na hora. Vai interferir lá no final? Não interfere em nada, tá bom, pessoal? Você mexe por uns 2 minutinhos e depois a gente coloca no sol novamente por meia hora. Agora vamos deixar 10 minutos a mais para deixar o fermento agindo. Olha só, galera, a massa já está lisa. Nós vamos colocar lá no sol por meia hora. Depois de meia hora, eu volto com vocês. Pronto, galerinha, nosso pão já cresceu. Agora nós vamos mexer mais uma vez por aproximadamente 2 minutos. Somente para o fermento poder voltar a fazer a sua função novamente. Já mexi aqui novamente a minha massa, agora eu vou partir, vou fazer somente a marcação por enquanto. E com a própria colher, ele é tão macio que dá pra partir com a colher, tá bom? Vou fazer mais ou menos 6 pães. Isso, eu marquei. E aí, é só enfiar a colher mais fundo que ele parte. Assim fica mais fácil na hora de separar, tá bom? Vou terminar de partir aqui e já volto com vocês. Galerinha, eu já parti, vou deixar a bandeja aqui em cima, a bacia. E agora a gente vai enfarinhar aonde vamos sovar a massa, tá bom? Eu tenho meu rolo aqui, mas se você não tiver, você pode tentar usar uma garrafa de vidro bem limpinha, tá bom? No total, eu uso pouco mais de 1 kg de trigo, tá bom? Vai mais ou menos 1,2 kg, então é bom você ter pelo menos 2 pacotes de trigo aí na sua casa. Se você for fazer uma quantidade maior ou uma xícara maior do que a minha, você pode tá utilizando até mais farinha, tá bom? Se a sua xícara for maior do que a minha. Agora, ele precisa passar bastante farinha também em cima e nós vamos abrir essa massa. Eu não sei se vai atrapalhar você ir abrindo aos poucos, do meio para os lados, tá vendo? Sempre puxando do meio primeiro. A massa, ela vai ficar bem molinha mesmo, tá bom? Já abri a minha massa, agora é só você ir enrolando. Se precisar, vai passando um pouquinho de farinha, tá bom? Por fora dela mesmo. Eu passei um pouquinho por dentro.
E aí, galera, aí onde vocês moram faz muito frio ou muito calor? Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e aqui faz bastante calor, viu? Caso você more numa região que faça bastante frio, em vez de deixar por último uma meia hora, você deixa 1 hora, tá bom? Tá pronto o nosso rolinho, a minha forma já está untada com óleo e agora é só colocar na forma. Depois que nós fizermos todos os rolinhos, nós vamos deixar ele descansar para crescer novamente. E depois que ele crescer, aí sim nós ligamos o forno 5 minutos e depois colocamos para assar. O meu forno leva mais ou menos 45 minutos para estar assando o pão. Se o de vocês for mais rápido, acredito que vai ser 35, 40 minutos, tá bom? Mas fiquem de olho. Assim que ele ficar douradinho, ele já tá bom.